minha amiga. Como dizemos sempre, a galera fica dizendo por aí, sextou! Sextou só pra quem não trabalha sábado e domingo, né? Porque quem trabalha sábado e domingo, a sexta é só mais uma sexta, não tem pra onde correr. Boa tarde, minha amiga Leandra Malaquias, nossa life coach. Boa tarde, Charles, boa tarde, gente, pessoal tá em casa. Feliz demais por estar aqui. Ontem vocês me deixaram na saia justa. Você arrebentou. Foi nada, mas foi legal, foi legal. Parabéns por ontem, a galera lá da Carolina foi top demais. As meninas gostaram muito. Elas são top. Viu, Com certeza o coffee evento. break? Pô, eu falei assim, é engraçado, né? O coffee break só acontece quando a gente não tá. Eu falei, eu acho que tem uma parada de errado nisso aí, né? Como é que é o nome da tia? Salgadinha Dona Glória. A Dona Glória Bancou deu uma moral e eu vou ter que chamar a Dona Glória aqui para ter uma conversa. E estamos aqui com o nosso amigo Marcelo Moutinho, amigão nosso. Ele é sócio proprietário da WS Locação, corretor de imóveis, perito imobiliário. Esse cara é quase da NASA. Esse cara, ele é o cara. E aí, Marcelinho, como é que estão as coisas? Tudo na paz? Tudo certo, meu amigo. É uma honra estar aqui com vocês, né? Uma oportunidade única, uma coisa nova, né? A gente está aprendendo diariamente aí. E fico muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu botar mais perto de você. Não fuja do microfone. Mas, tá vendo? Eu estou acostumado com isso, né? Então, assim, é um prazer estar aqui, tentar ajudar aí na medida do possível, né? Tirar algumas dúvidas do mercado imobiliário. A gente tem uma experiência bacana aí, 26 anos de muito trabalho, de muita luta. Então a gente está aí para ajudar. Com certeza. Leandro, eu vou começar com aquela perguntinha que todo mundo treina quando a gente faz. Pode fazer. Eu sempre começo com uma pergunta básica. Quem é o Marcelo? Marcelo é um rapaz de 42 anos, muito tranquilo, muito transparente nas suas coisas, né? Um ótimo profissional, não visa o dinheiro e sim o resultado, né? Ele tem 26 anos de experiência no mercado, começou muito novo, com 16 anos, né? E tem uma trajetória ainda bem bacana pela frente aí. Show! É interessante, você falou que já tem 26 anos de experiência. O que aconteceu no seu início de vida aí, tão novo, para você mergulhar nesse caminho do imóvel, do setor imobiliário? Então, eu comecei, né, como despachante, né, nessa imobiliária que eu atuo hoje, com 15 para 16 anos, né, trabalhando na rua, office boy ali, diariamente. E tentei mudar de ramo, tentei fazer alguns cursos, né, operador de pilhadeira com 16, 17 anos, mas a vida tinha um caminho, né, para mim, eu acho que é o setor imobiliário. E dali eu fui me qualificando, fui fazendo alguns cursos, né, fiz o curso técnico em transações imobiliárias, depois eu fiz o curso de perito avaliador, depois eu comecei a fazer ciências contábeis, eu achei que ia mudar, achei que ia virar contador, mas aí depois a vida me mostrou para não, vem pra cá que você vai ser feliz aqui. E aí, há uns 15 anos, acredito, uns 10, 15 anos, eu comecei a pensar em abrir meu próprio negócio, né? Abrir minha empresa e tal. E o site, bem bacana. E nesse meio tempo, meus sócios, que são hoje o Valdir e o Dr. Sebastião, me chamaram para conversar. Pô, acho que você vai perder muito saindo da nossa empresa, continua conosco aqui, você vai ser nosso sócio. E foi dali para cá que começou isso. Então tem mais ou menos 10 a 12 anos que eu sou sócio da WS Locação. Cara, uma coisa que é muito interessante, a gente vem falando, Marcelinho, durante a semana e semana passada, sobre a questão do empreender e do intraempreender. Por quê? Porque a gente vê que no mercado hoje em dia tem muitas pessoas que elas não conseguem entender que às vezes, mesmo sendo funcionário, colaborador de uma empresa, ele pode intraempreender, ou seja, a mente dele já é de empreendedor. Sim. E para você ver, você já intraempreendia a ponto de hoje em dia ser também um dos proprietários da própria empresa que você começou. Sim. E assim, o interessante é que eu batia muito de frente com eles nessa época, né? Naquela época, são dois sócios meus, né, de idade já, gente muito bacana, experiência em toda a área ali. Mas assim, naquela época eu já tinha dificuldade, porque eu via o futuro. E o futuro qual era? Você ter um site, disponibilizar um site, 15 anos atrás. E eles tinham essa dificuldade, não entendiam.
Então, nesse meio tempo, eu abri a minha empresa de avaliação e especializada em venda. A AWS só trabalhava com administração de imóveis. E ele, não quero, porque acho que não vai dar certo. E eu abri essa empresa, né? Trabalhando com eles, mas deixando claro que eu... Já empreendendo, né? Isso, deixando claro que a visão era sair. Eles, não, tudo bem. E dali eles foram vendo que, assim, a modernidade era essencial para a empresa. Né? Dali, não, então vamos realmente, já me chamaram, vamos montar um site, vamos gerar o boleto, porque também não tinha boleto, era tudo manual, máquina de datilografia. E ali, tanto é que a pandemia chegou, a gente trabalhou normalmente, recebendo aluguel, pagando aos proprietários, a vida continuou, entendeu? Interessante, então, tipo assim, há 15 anos atrás você já tinha essa visão, né, de que, caramba, as coisas já estão mudando muito rápido. Sim. E se a gente já não se adaptar agora, não construir essa estrutura agora, a gente vai ser engolido lá na frente, né? E a gente vê nos empreendimentos, Carlinda, muito isso. Pessoas que acharam que aquele modo de empreender era um modo seguro e que não precisava mudar. E aí a gente viu o fim de tantas coisas grandes, né? A gente falou sobre a questão das locadoras, né? E diversos, a própria Kodak, né? Verdade. Que lutou para não mudar porque achou que era só uma questão de tempo para aquela modinha passar e quebrou. E aí eu estava escutando esses dias falando sobre a questão da Netflix, né? Netflix em questão das locadoras, né? Sim. Que todo mundo achou que não, isso é essa temporária. Quando é que as pessoas vão alugar um filme pela internet? Não, isso não funciona não vai... E hoje olha- quebrou as locadoras. Eu fui funcionária da Kodak. Aí, Olha só. tô falando, É oportunidade, né? Essa semana mesmo eu estava falando com a minha esposa lá, vai ter acho que a feira do empreendedor da Sebrae. Uhum. Sim. E eu já me cadastrei. No Expomag, né? Eu falei, já me cadastrei. Interessante, a gente tem que estar né, vendo coisas novas né, na minha área. E eu estou sempre aberto à oportunidade, conhecimento, de montar um outro negócio também. Então, assim, eu acredito que as melhores ideias ela já existe, você vai melhorar ela. Então, assim, sempre eu estou assistindo alguns conteúdos, alguns cursos, para você tentar melhorar, né? Ver alguma coisa que está faltando ali. O que a AWS é diferente? Não, acho que é igual a maioria das imobiliárias, a gente tem algumas coisas a mais. Responsabilidade, já estamos no mercado há 30 anos. Se você olhar e perguntar, deixamos de pagar alguém? Não. Compromisso é o primeiro ponto, né? A gente sabe que aquele dinheiro que está lá do AWS não é nosso, é de cliente. Então, se faça chuva, faça sol, e o cliente ligou, a gente tem que pagar o cliente. Então, assim, são coisas que tem que ser pensadas direito na hora de você montar o seu negócio, né? Do outro lado, eu também sempre vejo lá, né? Como a gente trabalha com locação, às vezes o cara lá trabalhou 10 anos de carteira assinada, pegou o auxílio dele e vai montar um negócio. E aí você vê que ele não tem estrutura para aquilo, não estudou para aquilo, e não vai ficar um ano aberto. Né? Entrega aquela oportunidade. Algumas pessoas eu consigo falar, meu amigo, pensa direitinho, né? Não é simples você está visando o dinheiro, locação não, é aquilo que eu te falei, né? Eu tento mostrar para ele que às vezes ele não tem aquela estrutura adequada para montar aquilo, então ele tem que se aperfeiçoar, né? Estudar para montar e abrir um negócio de sucesso. É engraçado, você falou nesse ponto aí que tem até uma pergunta já nesse ponto aí que você falou, que eu acho que é interessante. Muitas vezes a gente vê, quando a gente começa a andar, não só por Queimados, pela Baixada ou pelo Rio de Janeiro todo, nós vemos muitos imóveis fechados. E, por exemplo, eu estava até falando com você antes nos bastidores, que quando eu fui acho que foi no shopping Sulacap, eu não sei como é que está agora, mas um tempo atrás, parecia um shopping fantasma. Eram muitas lojas fechadas. E aí a gente começa justamente a fazer esse questionamento, né? Mas será que está fechado porque o valor dos imóveis estão muito altos? Será que está fechado porque as pessoas acham que é muito fácil empreender e é só simplesmente botar as coisas dentro de uma loja e tocar? Na sua visão, hoje em dia, com esse fluxo de abre e fecha de comércios tão grande para você no mercado de locação, o que você acha que está mais quebrando os empreendedores? É justamente a falta de estrutura para iniciar o negócio? Então, vamos jogar aqui a nossa realidade, né? Para Queimados. O pessoal costuma dizer que o aluguel em Queimados é caro, né? Então vamos focar aqui no centro de Queimados. Vamos pegar a Praça Nossa Senhora da Conceição hoje, né? Eu te pergunto, Charles, você vê algum espaço vazio na Praça Nossa Senhora da Conceição? Tem algum espaço para alugar? Atualmente não. Então o que vai acontecer? O valor do aluguel vai aumentar, lei da oferta e da procura. Se você tem
uma procura muito grande pelaquela região, o valor do aluguel vai aumentar. Então, provavelmente, essa tua pergunta é referente ao shopping, a procura está sendo muito pequena, né? Então, o aluguel vai diminuir e não vai ter a demanda por aquilo. Então, assim, voltando aqui ao centro de Queimados, eu não acho que o aluguel em Queimados é caro. Até porque você tem grandes empresas, tudo alugado. No momento que você tiver grandes lojas, né, vazias, aí sim você vai ver que o aluguel está caro. Mas hoje não, eu acho que está tendo grandes procuras. Por exemplo, eu tenho lá um cadastro de reserva, pessoal querendo loja na parte ali do antigo Novo Mundo, Rio Sul, até a Praça Nossa Senhora da Conceição. Eu não tenho. Eu tenho uma fila de espera. Hoje eu tenho 10 clientes querendo entrar ali dentro. Aluguel variando. Uma loja ali, vamos botar ali uma loja de 40 metros quadrados, em torno de 6 mil reais. Se você pegar o valor do metro quadrado, vamos dividir aqui rapidinho. Então você vê que não está caro. Aí você joga isso lá para o centro do Rio, que a gente estava falando agora. Você vê que tem uma grande quantidade de imóveis fechados lá. Você vai procurar. Eu já vi situações lá de o cara só pagar o condomínio. Faz contrato de 1 ano sem pagar o aluguel só para ele tentar rodar aquilo. Só para movimentar o negócio. Movimentar, entendeu? Uhum. Eu tenho visto também, quando a gente sai aqui, não tão longe do centro, muitas lojas fechadas. E o que você acha que é o grande motivo dessas lojas estarem fechadas? Por mais que seja uma área de fluxo, porque a galera, por exemplo, que mora pro meu lado lá perto do viaduto, mais para os outros bairros, eles geralmente passam por ali para conseguir acessar o centro. Só que eu vejo muitos empreendimentos que não dão certo ali. Será que é o quê? Erro do local em relação ao empreendimento? Ou o próprio erro da gestão? Então, são 2 pontos. Pode ser o erro, né, de construção, acho que ali de repente não daria para imóvel comercial, ou aquilo que você falou, o valor do aluguel foi avaliado de forma errada. Né? A gente tem eu costumo dizer o seguinte, né, cria uma cadeia. O amiguinho tem uma casa, e essa casa está sendo vendida por R$1 milhão. Mas quem avaliou essa casa por R$1 milhão? E aí ele acha que o amiguinho está vendendo por R$1 milhão, a casa dele vale 1.200. E não é, às vezes, como você tem que avaliar? O valor do imóvel é avaliado pelo valor de metro quadrado vendido. Então, se você tem um imóvel ali, um exemplo, no Pacaembu, que vale 350 mil, e foi vendido por 350 mil, aí você vai ter o valor do metro quadrado. Não, você tem imóvel lá, o cara está querendo R$1 milhão. Aquilo não serve de referência. Então, se você pegar o valor de R$1 milhão e dividir pelo valor do metro quadrado, você vai ter um valor absurdo. Então, na maioria das vezes, é mal avaliado, né? Às vezes o corretor não tem uma competência necessária para avaliar, né? Vai ter uma experiência de venda e não de avaliação. Legal. Pegando o gancho aí da pergunta do Charles, a gente sabe que o corretor ele tem essa competência de poder instruir e tudo mais. Quando você vê um cliente que quer alugar um imóvel para poder fazer determinado empreendimento, você mesmo falou aí na questão de o cara pegou lá a indenização, né? Sabe que vai quebrar lá na frente, mas sabe não, ele não tem essa noção de que vai quebrar lá na frente e você já, com esse olhar clínico, né, de muita experiência no mercado, você sabe que não vai dar certo. Você chega a orientar essa pessoa a não fazer, ela aceita bem, como funciona isso? Depende, isso depende muito do cliente. Eu vou relatar para vocês aqui que teve um cliente que eu fui falar isso, ele ficou muito chateado comigo. Eita. Ele falou, pô, você está contra o meu sonho, né? Me agorando, você está me criticando. Eu falei, não, mas eu vi que ele não tinha experiência. E naquele momento bateu no meu coração eu falar para ele. Depois eu pensei, não posso ir com essa abordagem, eu tenho que analisar o perfil do cliente. Então assim, eu vou estudando ele, né? A minha ideia é alugar o imóvel. Sim. Até para alugar hoje, então ele tem que ter uma situação. Hoje, como seria a alocação? Ele tem que ter uma comprovação de renda, ele não pode ter restrição. Então, vai ser analisado pelo meu jurídico. Na maioria das vezes, a pessoa que vai alugar conosco, ela tem um perfil adequado. Ela não pode ter experiência. E aí, eu vou analisar. Se o cara, né, for bacana, no decorrer da conversa ali, eu falo, pô, cara, pensa direitinho. Né? Mas, assim, diretamente eu não entro nessa abordagem. Porque não é fácil. Né? E é uma sinuca de bico, né? É uma sinuca de bico, porque eu fico pensando, pô, você imagina, você é representante do seu produto. Você tem que vender o seu produto. Só que ao mesmo tempo você tem a responsabilidade social. Exatamente. E a responsabilidade com a sua empresa. Você pensa assim, poxa,
eu tô vendo que se de repente eu alugar para esse cara, pode ser que daqui a alguns meses o cara quebre e aí o prejuízo é dele e pode ser meu também. Sim. Olha só como é que é uma situação complicada. Não é? Sim, porque eu falei, eu não viso lá o dinheiro, a AWS não visa o dinheiro, né? Até porque cai nesse ponto, você alugar para uma pessoa e depois você ter um problema na mão. Sim. Ela não vai ter condição, uma ação de despejo hoje é demorada, ela varia, por mais que ele fala que em 30 dias, vai demorar de 6 a 1 ano. Olha o prejuízo que você teve. Então são coisas a ser pensado, entendeu? Marcelo, fala um pouquinho, eu não sei se tem muito a ver com a sua linha aí, mas a questão do imóvel de leilão. Como isso prejudica muito a questão das imobiliárias para venda? Então, eu não gosto de trabalhar muito com esse tipo de imóvel, né? Hoje a minha área de atuação é administração, imóvel usado e financiamento caixa. Mas é uma oportunidade. Mas sabendo como é esse tipo de leilão. Você vai comprar um imóvel, só que você tem a responsabilidade de tirar o cara, tirar o ocupante. Ah, a responsabilidade é do proprietário. Do proprietário. Então, Entendi. assim, cria uma dificuldade. Você pode entrar em contato diretamente com ele, nessa abordagem, explicar que você rematou o imóvel via leilão e que você vai ajudar ele de alguma maneira a desocupar esse imóvel, pagando transporte ou dando um prazo para ele desocupar. Mas se ele não vier a sair, só com uma ação. Aí você vai ter que contratar um advogado. Nossa. Consegue tirar, vai tirar. Mas não é trabalhoso, é né? trabalhoso. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu não gosto desse tipo de problema. O imóvel caixa, não. Você vendeu, foi lá, assinou a documentação caixa, fez o registro, o cara entra na posse, entendeu? Legal explicar isso, porque é uma modalidade aí que o pessoal está abraçando, né? E às vezes não consegue entender o risco, né? E tirar uma pessoa do imóvel por ação demora também, né? Sim. Legal. Um ponto importante também assim, a pessoa, o corretor. Eu peguei um imóvel para legalizar, né, de um leilão, um cliente nosso comprou o imóvel, achou que era Avenida Camarim, só que não era a Vila Camarim, era a Avenida Camarim, ali perto do UPA. E aí ele me deu para me resolver a escritura e tal, aí consegue localizar? Quando eu fui ver, o imóvel era uma vila de casas. Eita, que dor de cabeça. O cara tinha 7 casas, o cara já tinha derrubado parede. Resumindo, comprou barato, 20 mil reais, mas olha a dor de cabeça. Então tem que ser visto. Ainda tem isso também, né? A localidade exata. Porque tem muita gente que às vezes faz essas negociatas, essa negociação, mas ele não vai no imóvel, ele não sabe, né? É tudo via leilão, via Você foto. não tem como ir lá, porque está ocupado. Como é É. que você vê? Você pode ir na frente do imóvel, mas entrar dentro do imóvel você não tem acesso. Sim. Então tem que ser analisado direitinho para não ter nenhum tipo de problema. É complicado, né? Mas a gente sabe que, tipo assim, a casa própria, ou a casa de aluguel, ou uma loja, como você mesmo relatou, é um sonho de muita gente. A pessoa às vezes trabalha uma vida inteira pensando naquilo. Ontem a gente conversando lá na aula de finanças, eu estava falando sobre isso, né? Que a gente sonha com as coisas, mas muitas vezes não se planeja para aquilo. Ou não sabe quem pode nos auxiliar para fazer isso, para chegar nesse sonho. Esse ponto. E como que a AWS pode ajudar essas pessoas que estão com o sonho de ou abrir um empreendimento, ter uma loja, ou ter uma casa própria? Qual é a função da AWS nessa... Então, o primeiro ponto, né, é ela acessar o nosso site e verificar o que ela está buscando. Se é uma casa, se é uma loja. Eu costumo dizer, essa semana, é até bacana, essa semana entrou em contato conosco um representante de uma faculdade. Ele quer botar um polo aqui em Queimados. Ele já viu a loja, tudo virtual, gostou, mandei a foto, passou a documentação lá para a AWS, aprovamos o crédito dele, já está legal. E ele quis fechar o contrato sem ver a loja. E me ligou ontem, pô Marcelo, porque se eu não me engano ele é de São Paulo. E eu não fechei a locação. Pô, mas eu falei, não, meu amigo, eu preciso que você venha. Sabe por quê? Porque foto, você tem uma noção, você precisa entrar dentro da loja. Então a responsabilidade que você vê. Porque ele vai fazer com depósito. O depósito vai direto para a conta do proprietário. Imagina ele chegando aqui E não gostando do produto. olha o trabalho que vai ter. Então assim, só vou alugar depois que ele vier aqui. Então o primeiro ponto, ele entrar no site, verificar o imóvel que ele quer, agendar uma visita, né? Aí tanto para a loja como para a residência. Gostou? Agora vamos para o escritório analisar os pontos. Se for locação, vai passar a ficha. Se for compra e venda, a gente vai mandar a ficha para a caixa ou para o banco também. Aprovou,
assina um contrato e chave na mão. Legal. Show de E bola. como é essa sensação de dar a chave na mão do proprietário? Que é um Ah, sonho, né? Como Não, é essa bacana, sensação? bacana. Isso é emocionante, né? Você vê, porque assim, eu comprei minha casa tem 10 anos, né? Eu morei nos fundos do meu pai. Então, assim, a sensação de você comprar o seu imóvel é diferente, né? Fruto do seu trabalho, Sim. né? Então, assim, quando você vai lá, né? Você vê o sonho da pessoa, olhando a casa, né? Vendo, né? O que ela pode fazer, o quarto do filho, é emocionante. Quando você entrega a chave ao cliente, é uma sensação única. Vou te fazer uma pergunta agora que me deixa curioso. Quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre acumulação, acumular bem, Uhum. a gente entende que uma casa própria, por mais que seja o nosso sonho e é importante ter, ele é um passivo. Ele é um bem que não me traz lucro. Só que eu um dia desse conversando com uma pessoa, ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, não, eu sempre preferi morar de aluguel. Aí eu falei assim, tá, mas por quê? Ele falou assim, porque de acordo com a fase da minha vida, eu ia adaptando a casa que eu queria. Aí ele, por exemplo, eu casei, era só eu e minha esposa, então eu não tinha necessidade de ter uma casa grande. Fui e aluguei uma casa pequena, compacta e tal. Minha esposa engravidou. Eu já percebi que aquela casa já não ia suprir as minhas necessidades. Então eu fiz o quê? Aluguei uma casa com mais um quarto. E aí eu achei interessante essa métrica dele. E ele falava o seguinte, o dinheiro que, por exemplo, eu iria investir numa casa, eu estou acumulando para um futuro. E ele fazia essa troca. Então, depende. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou profissional autônomo, liberal. Eu posso ganhar muito dinheiro, como uma semana tem mês que eu não posso ganhar nada. Se você morar de aluguel nas minhas condições? É o estilo de vida, né, da pessoa. Isso aí depende muito. Agora você é um concursado, tem um rendimento mensal. Eu acho bacana, é uma experiência. Não se adaptou ali, vai para outra. Você falou que o imóvel é um passivo. Depende. Assim, eu tenho vilas de casa que você pode morar na frente e gerar receita atrás. Não é? Passivo quando é só Sim, sua, tá? sim. Mas a gente sabe que Então, se você tem uma coisa que eu sempre falo, e a gente vê muito isso nos livros de finanças e tal, que se você tem um bem, mas que, por exemplo, um imóvel, mas que você Gera não usa receita. e não te gera receita, aí ele se torna um passivo, que é só custo. Eu tenho um imóvel, por exemplo, não vou citar nomes, mas se você conhece, eu tenho amigos que tem um imóvel no Pacaembu que tem placas. Gera receita. É verdade. É isso aí. Então, assim, isso tudo depende. Eu moro no imóvel meu, nos fundos eu tenho casas locadas. Gera receita. Gera isso aí. receita, então já não é um passivo, é um ativo. Então depende. A gente, é o que você falou, vai se adaptando, né? É uma opção. Minha irmã, por exemplo, está em Resende. Meu cunhado é policial militar. Ele pôde sair daqui para lá, porque a receita dele continua a mesma. Então é tudo se analisar caso a caso, estudar. Porque vai muito Mas também da profissão. Vai muito da Eu profissão. conheço muitos amigos meus que são militares e a gente sabe que militar de carreira, ele às vezes fica de tempo em tempo porque eles sempre buscam aquelas transferências, né? Então eles não costumam ficar muito tempo Sim. numa determinada localidade. Então eles vão locam num lugar, aí quando passou aquele tempo que ele vai se transferir, ele já entrega ali, já vai locar em outro lugar. É porque para eles é mais interessante, né? Ele sabe o rendimento que ele vai ter todo mês, né? É. A princípio, a receita dele não vai diminuir. É isso aí. Vamos, Leandra. Vamos lá. Eu tenho várias perguntas aqui ainda. Tô esperando você fazer. Ele tá ali escrevendo, Aí, escrevendo. e ele tá só anotando ali. Eu vou rabiscando, pra descontrair um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta, então, já que a Leandra demorou. Demorou, vou fazer outra. Quando a gente pensa em perícia imobiliária, muita gente não entende como é que funciona e para que serve. Uhum. O que faz um perito imobiliário? Na verdade, o perito imobiliário ele vai avaliar o imóvel, né? Existem várias formas de avaliação. Eu costumo utilizar valor mercadológico, que é a comparação de um imóvel ou loja com a mesma característica. Então, um exemplo, na venda, que serve para avaliação, num divórcio, você construiu um imóvel, você precisa avaliar, é o perito avaliador. Numa renovação de uma loja, perito avaliador. Então ele vai elaborar um laudo, né? Na maioria das vezes teria uma briga. Então eu faço muita avaliação para o judiciário. E na maioria das vezes é divórcio. Né? O cara construiu a casinha em cima da laje da sogra. Nossa, isso é terrível. Isso é terrível. Teve situações que eu tive lá de avaliar, o marido não quis deixar. Aí eu falei, se eu não tiver acesso ao imóvel, eu vou ter que comunicar ao juiz.
Então, assim, a avaliação é mais para essa finalidade. Partilha também, né? Partilha de bens, né? É um leque, existe um leque de opções ali que a avaliação vai ser viável. Interessante. Legal. Eu estou ouvindo ele falar aí tantas coisas, né, que um profissional do ramo de imobiliário faz. E me veio à memória aqui um conhecido que quis entrar no ramo imobiliário e foi, porque ele é um bom vendedor, né? E foi com a cara e a coragem. Precisa de muito estudo para poder ser corretor de imóveis. Não, hoje não. Hoje você tem que ter o segundo grau, né, e fazer o curso de técnico de transações imobiliárias. Aí, mediante esse curso, você vai se cadastrar ao Cresce. Aí você vai ser apto a vender imóveis. E mediante a isso, aí você vai se qualificando. Tem vários cursos que você vai, né, vai fazendo. Mas hoje, para você vender imóvel, você tem que ser cadastrado junto ao Cresce. Não é só chegar e... Não. E como funciona a questão dos vendedores autônomos? Também tem que se cadastrar? Para você vender imóvel hoje legalizado, você tem que ser registrado ao Cresce. Você não precisa estar junto ao imobiliário. Sim. Fez o curso técnico em transações imobiliárias, deu entrada no Cresce, você já pode vender. Curso técnico. Curso técnico. Não precisa se estudar para ser um vendedor imobiliário. Legal. Precisa estudar sim. Tem muita gente que acha que... a gente sempre fala muito isso, né? É o tal daquela métrica antiga. Ah, não deu certo pra nada, vai ser vendedor. E o pessoal acha que é assim. E não Então, é. mas eu estou perguntando isso porque ele foi nessa onda. O pessoal está ganhando dinheiro, então eu vou. Ele se cadastrou nessa agência que vende imóveis, foi lá, fez alguns treinamentos e se frustrou. Porque ia, pagava do dinheiro do próprio bolso, né, para poder ir lá mostrar os imóveis. Não sei se ele chegou a fazer o curso, mas ele ficou pouquíssimo tempo nesse ramo. Não, algumas imobiliárias costumam fazer isso, né? Contratam um aprendiz, né? Aí fala que vai tirar o Cresce e tal. Não dá passagem, não dá almoço, então assim, é complicado. E joga o cara lá. Isso. Então, ele assim, tem que se virar, né? Ele tem que se virar e aprender. Então, assim, não é uma profissão fácil, né? Você tem que ter conhecimento. Como é que você vai vender um produto que você não entende, né? Ah, você vender, mas você tem que saber o que é uma escritura, Sim. o que é um registro. Quando o cliente for chegar perto de você, qual o conhecimento que você tem? Então é muito complicado. Marcelo, rapidinho, existe algum tipo de... nichos separados para você fazer as suas vendas? Tipo, tem vendedores que só vendem imóveis numa certa região e não procuram se especializar para uma outra região. Porque tem essa questão, né, de tipo de casa e tudo mais. Por exemplo, hoje a minha área de atuação do AWS é Queimados, né? A gente não consegue atender outras regiões. Por exemplo, tem cliente que liga de Japeri, né? Não dá, porque a distância é longe. Muriquia, você perde aí quase 1 hora para ir lá, então assim, a gente não atua. Hoje, na maioria dos imóveis que trabalham na AWS é exclusividade. Então, se você for procurar uma loja, essa loja está exclusiva com a AWS. Se for procurar uma casa para comprar, ela é exclusiva da AWS. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de trabalhar com imóveis da Caixa. Por quê? Porque o construtor vai lá e constrói aquele imóvel e dá para um leque de imobiliários. E quem vender ganha comissão. Mas isso se torna um vício, se torna complicado. Por quê? O diferente da AWS é que ela vai te dar uma atenção. Às vezes você vai lá, quer pensar, pô, o imóvel não é uma roupa que você compra de R$100. O imóvel mais barato em Queimados hoje pela Caixa é R$180 mil. Então você tem que analisar, você tem que pensar com o seu marido, não é uma decisão fácil. E aí você leva o cliente lá, né? Aí o cliente fala comigo, pô Marcelo, me dá essa semana para me pensar. Outro corretor vai lá na mesma casa e fecha com outro. Então assim, eu tenho essa dificuldade. A maioria dos imóveis que eu trabalho é exclusivo meu. Então, se for lá, eu consigo te dar um tempo para você pensar. Agora que eu estou abrindo uma brecha para um amigo pessoal que eu vendi um lote e ele fez alguns imóveis da Caixa. Então eu estou com esses imóveis para vender com outros corretores, mas é exceção. Mas só aqui na região de Queimados? Só a região de Queimados. Alguns imóveis eu administro em Nova Iguaçu. Pati de Alferes, se eu trouxer para cá para você. Não. Não dá, porque assim... Para levar, né, a pessoa lá para poder fazer a visita. A maioria dos imóveis, a visita é acompanhada. Então não vai ser eu, vai ser o nosso funcionário. Sim. Então você imagina, eu sair daqui e às vezes você vai ter que levar 1, 2, 3, 10 clientes para fazer a locação. Entendi.
Então é mais fácil você achar uma imobiliária do local, entendeu? Porque aí vai ter uma pessoa lá qualificada para te ajudar. É interessante que a maioria das pessoas pensam que por exemplo, uma empresa, uma imobiliária, ela só trata de venda ou locação, né? Mas você falou que tem também a administração, né? Sim. E como é que funciona essa administração? Então, a Cláudia me falou, né? Você vai ter que se qualificar. Hoje eu tenho 2 advogados jurídicos da imobiliária que respondem pela área jurídica. Então, eles podem fazer inventário, uso capião, ações. Então, eu tenho uma equipe que me apoia, né? Eu fico responsável pela venda, pela administração. Você perguntou sobre a administração de imóveis. A administração de imóveis, ela funciona mediante um contrato, né? Aí a gente vai fazer um contrato comercial ou residencial. É pago uma comissão para a imobiliária para administrar esse imóvel mensal e mediante esse pagamento do inquilino, a gente vai repassar esse aluguel todo mês para o proprietário. Toda a responsabilidade fica com Toda a a imobiliária. responsabilidade da WS. Ou seja, o dono do imóvel ele só fica esperando o dinheiro bater na Tranquilo, conta. né? Que maravilha. Eu vou comprar uns imóveis, né? Ficar uns imóveis pra botar. Vamos investir nisso aí, né? É isso aí. E vou te falar, não é fácil não, o pessoal acha que vida de corretor é fácil. Né, Hoje não. mesmo eu cheguei lá e tinha um cliente que me mandou uma mensagem, né? Várias mensagens amanhã cedo. Aí eu falei, pô, deve ter caído a casa. Quando eu fui ver, era uma blindex, janela de blindex, chuva de vento. Aí desceu um pouquinho da água. Só escorreu a água. Escorreu, né? Era o problema do imóvel. Então assim, Abençoado. então você vê, né? Não é fácil. Às vezes você tem que peneirar, explicar para ela que aquilo ali foi um problema simples. Vamos passar um siliconezinho ali, entendeu? Porque ali no Criminato fala, tudo que for problema estrutural é responsabilidade do proprietário. Manutenção é responsabilidade do inquilino. Claro que tem que ser analisado caso a caso, Sim. entendeu? Você tocou num ponto bem interessante. A gente sabe que existem pessoas muito tranquilas, muito legais e tem aquelas pessoas que são picuinhas, chatas. Tem aquela pessoa que é chata. Como é que é lidar Ele com ficou até isso? vermelho agora. Porque, tipo assim, a gente sabe porque a gente está no meio do atendimento ao público, então a gente sabe que tem que ter um jogo de cintura para determinadas coisas. Mas como é que é esse nível de reclamação? Porque você sabe que, como você falou, tem a sua regra. Sim. Estrutural é a imobiliária que é responsável, só que manutenção, coisas simples, só que a gente sabe que às vezes é uma coisa simples e o abençoado fica lá batendo na porta da imobiliária, caiu isso, a lâmpada queimou. Não, não é fácil. Ó, hoje eu vou relatar um probleminha de hoje, né? Eu aluguei um imóvel tem 10 dias. Tem 3 dias, mais ou menos, que o rapaz mandou uma mensagem. Tô sem água. Aí, eu meio corrido lá, não consegui dar uma atenção. Aí hoje, ele falou, Marcelo, o nosso funcionário, Marcelo, o cliente ligou, tá sem água. Eu falei, mas ele já viu o registro, já viu tudo lá? Acho que sim. Eu falei, avisa ele, registro e tal. Aí, falou que tinha visto. Mandei uma pessoa qualificada para fazer uma experiência lá. Aí eu te pergunto o que era. Registro fechado. Registro do hidrômetro da SEDAI. Logo fechado. central, né? Lá na frente. Então assim. Como que a água vai chegar, abençoado? É complicado, mas isso que você falou é muito complicado, o Charles. Por quê? Todo mundo tem problema hoje, né? Todo mundo está estressado dia a dia. Né? Às vezes você tem um problema particular com a sua esposa e você quer descarregar em alguém. Sim. Então, às vezes, você tem um problema, né, no seu imóvel e quem está na frente é a imobiliária. Então, às vezes, ele vai chegar lá tenso, né, querendo desabafar e você tem que estar preparado para absorver aquilo. Ele está mais precisando de um psicólogo do que a imobiliária, né? Eu tive situações lá de o cara chegar, reclamar e no outro dia ele me ligar pedindo desculpa. Porque tava com outro tipo de problema e descarregou em você. Então, aí a gente tentou, eu falei, calma, pensa direitinho, o problema é esse e tal. Aí ele, não, beleza, saiu chateado. No outro dia ele me ligou, cara, desculpa, eu estava totalmente errado. Imagina se a gente batesse de frente. Então, assim, é complicado, você tem que respirar fundo, às vezes você tem a razão, né? Você tem o equilíbrio de chegar para ele, calma, vamos mostrar para um caminho aqui diferente e tal. E acontece muito também do que o cara, tipo assim, tem muita gente que não entende nada realmente de casa. E Sim. às vezes ele fica nessa dificuldade e ele vai recorrer logo para a imobiliária, mesmo achando que a imobiliária que tem a responsabilidade de resolver, né? Sim. E não.
mas aí a gente tem que sempre ter essa cautela para fazer o meio campo, né? É, que você falou, tem que ser analisado, a gente tem a respaldo da lei para saber o que, que é e o que, que não é. Sim. Né? Aí vou dar outro exemplo. Um cliente ligou morando 2 anos no imóvel. Aí ele foi abrir a porta, aí aquele nichozinho da porta que segura, esqueci o nome, arrebentou. Batentezinho. E aí? Ele me ligou para o proprietário arrumar. Falei, meu amigo, mas você está 2 anos morando no imóvel, isso é de abrir e fechar. Você vai ter que chamar Desgaste do tempo, não tem jeito. não tem jeito. Então assim, tem que ser analisado. Ligou outro cliente, telhado. Telhado já é um problema estrutural, então é responsabilidade do proprietário. Aí a gente entra em contato com o proprietário para dar uma atenção. Então, ó, você que está nos ouvindo aí, ó, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, se fosse uma coisinha boba, chama um profissional para resolver. Não, mas a gente está lá para tirar dúvida. A gente assim, tem o maior prazer de tentar ajudar, né? Mesmo às vezes não tendo responsabilidade do proprietário, a gente tenta, né? Proprietário, dá uma atenção lá, o cliente é especial, paga direitinho. Né? Então a gente tenta, né, da melhor maneira possível ajudar. Até porque, como você falou, né, que a preocupação é a credibilidade, é a confiança, o respeito ao cliente. Né? Então isso é que importa. Vamos entrar para os nossos comerciais? Vamos lá. Vamos dar um pausezinho, João. Você é o cara aí, vamos dar um pause para beber uma água. Já já a gente volta com os nossos patrocinadores. O nosso guru tá chegando, o oráculo já está aí. E a gente volta já já. Nossos patrocinadores, ó. Tá aí a Pacto Multibenefícios. É muito difícil andar hoje em dia no Rio de Janeiro e em qualquer lugar sem proteção veicular. Eu costumo dizer o seguinte: você se imagina, Leandra, com uma pastinha e dentro dessa pastinha 40 mil reais você andando no centro do Rio para lá e para cá, com 40 mil reais na mão? Mas é isso que as pessoas fazem quando elas andam com o carro dela por aí sem a proteção veicular. Elas só não imaginam isso, né? Que tem ali 40 mil, 50 mil, 100 mil andando para lá e para cá dando sopa sem estar protegido. E a Pacto Proteção Veicular está aí. Proteção contra roubo, furto, colisão, incêndio e, como eu costumo dizer, multibenefícios. Multibenefícios. Tem assistência residencial, clube de descontos e muito mais. E é a nossa parceira aí, nossa patrocinadora. Valeu, Pacto. Tamo junto. LSG Express. Fala um pouquinho mais. Quantas vezes você fez uma compra pela internet e você ficou naquela ansiedade para receber e muitas das vezes a compra ou não chegou, ou demorou demais, ou chegou danificado?
Rapaz, minha esposa é meio especial, essa parte de compra, né? Ela que compra tudo lá em casa, então ela fica ansiosa. Eu não vou sair hoje esperando chegar a mercadoria, né? Só que muitas das vezes a gente recebe a mercadoria com problema, danificado, não recebe, atrasa. E a LSG está aí com uma transportadora de credibilidade, confiança para poder entregar a sua mercadoria no tempo certo, na maneira correta e com respeito ao E cliente. responsabilidade, né? Responsabilidade. Leandro e Cristiane tá aí para garantir isso. Nossa parceira. Uau, Ariana Santos, a melhor new designer da Baixada Fluminense. Pega o contato dela, agenda um horário para sua esposa, faça essa surpresa para ela. Merece, ela tá merecendo. Então, a Ariana Santos, ela é uma artista na área de unhas, vai lançar um workshop aí, tá chegando, vou ver o dia pra gente anunciar aqui o dia. Uhum. E ela é especialista em new design, ela é especialista em aquele negócio que o Nunes vai colocar. Acrigel. Acrigel. Muito Vai fera, ficar bonito, vai hein? ficar. E a gente ainda falou para ela vir fazer isso ao vivo. E pra Olha. galera ver. É isso. Então vocês aí sigam a Ariana Santos no Instagram, @Ariana Santos. Olha aí a nossa amiga Estácio de Sá, Polo de Queimados, Rafael TV com a gente falando sobre a educação. É muito interessante, Marcelinho, que a Estácio de Sá ela tem uma série de benefícios para a população e na maioria das vezes a população não sabe. E facilita muito, né? Hoje com a faculdade de distância. Né? E Cheguei a fazer a contabilidade nela. no próprio polo da Estácio aqui em Queimados tem a questão de computador que a população pode usar, tem a biblioteca que a população pode utilizar. Então, quer conhecer um pouquinho mais, quer pisar na universidade, a universidade é para todos. A Estácio está lá com as portas abertas para te receber e te mostrar um mundo de possibilidades que você pode, com certeza, ingressar nele. Show. Voltamos então, Marcelinho tá aí, várias perguntas, agora o nosso guru chegou. Com certeza ele deve ter ali já uma série de perguntas para fazer. Tô até com medo daquele celular dele ali, rapaz. Quando ele abre aquele celular ali, meu filho, tem vários tópicos abertos já. O Charles falou muito? Não. Tá. Não, porque se você tivesse achado que o Charles fala muito, esse daqui fala muito mais. Oxe, mas não ganhei Charles, não. Ganhou? Se ela falou que tu fala mais, então tu ganhou. Ah, tá. A mentoria, esse negócio que vocês Rapaz, agora tu é uma parceira. Tô vendo. Exatamente. E aí, Marcelo? Marcelo, Tudo bom, Marcelo? tudo certo. Rapaz, eu não sei se eu vou ser redundante fazendo pergunta que o pessoal já tenha feito, porque só consegui chegar agora. Mas uma coisa que eu tenho muita curiosidade e eu vejo muita gente entrando nesse mercado, né, nesse mercado imobiliário, uns para investir, outros para ser corretor de imóveis e tudo mais. Como é que é? O cara para fins de empregabilidade. Hoje o cara, né, deseja ser e tal, qual é o caminho que ele deve fazer, o curso, aonde? Procura o Marcelo? Isso. A Leandra me perguntou, mas eu vou tentar facilitar. Né? Aquilo que eu falei, hoje para você ser corretor de imóveis, você tem que ter o 2º grau, né, e fazer o curso técnico em transações imobiliárias. Depois disso você vai juntar esse certificado e dar entrada no Cresce. Você só pode vender imóveis se você for registrado junto ao Cresce. Aí você pode estar apto a trabalhar com imóveis. Aí você tem várias especialidades, né? Você vai trabalhar com documentação, você vai fazer um curso específico para documentação. Você vai trabalhar como perito avaliador, você vai fazer um curso de perito avaliador. Você vai se qualificando, né? Eu tenho um profissional aqui da área que não se adaptou. Não é fácil, né, Charles? Assim, A área de construção de imóveis é uma área o complicada. pessoal acha que assim, o mercado imobiliário não é fácil. Você tem que estar qualificando, se qualificando, porque vai mudando as coisas diariamente. Tem perfis diferentes de corretores ou corretor é tudo? Tem perfis. Tem corretores que vai trabalhar, a Leandra me perguntou, com imóveis da Caixa, imóveis de leilão, trabalhar com administração de imóveis. Aí você tem várias áreas de atuações. Uhum. Não, eu digo, eu fiz um curso há pouco tempo e tinha uma equipe de corretores. Uhum. E eles se intitulavam corretores classe B. Ah, sim, a faixa do imóvel, né? Aí você vai trabalhar faixa de alto padrão, médio padrão, classe C. Hoje aqui em Queimados a gente não tem alto padrão. Raridade, né? Você tem classe B, casas normais, né? Casas de alto padrão você vai achar na Barra, né? Copacabana. Aí o valor também é bem mais alto. Uhum.
Inclusive a gente teve até uma vez a gente tá naquele grupo, acho que no grupo Afro, né? Que tem um que era de imóveis de luxo, né? Sim, Tem um corretor de sim. imóveis de luxo. É uma área boa, mas é difícil de você entrar, né? Você vai ter que ter um conhecimento, né, de grandes pessoas. Tem grandes profissionais hoje que eu sigo no Instagram que tem uma demanda muito grande desses imóveis. É só no meu fone ou tem um negócio aqui? Tem. Eu acho que deve ser algum carro de som que tá aí na rua aí, passando Ah, tá. e fazendo barulho. Eu tô igual aquele nosso convidado querendo tirar dele. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelinho. A história do Marcelinho, Márcio, é muito interessante que ele começou como office boy, Uhum. tentou de repente fugir um pouquinho desse segmento de imobiliário e acabou hoje em dia se tornando sócio proprietário da AWS. E hoje em dia, para você, qual é a maior dificuldade para empreender nesse ramo imobiliário? Eu acho que para você, 2 pontos, né? O momento hoje no Brasil é um momento difícil, né? Aí a gente vai entrar para a política, né? Porque a insegurança é total, então os comerciantes hoje estão inseguros, né? Eu tenho grandes amigos aqui em Queimados hoje, o cara está pensando em fechar o comércio, pela dificuldade. E o conhecimento, o que vai se colocar? Eu estou preparado para aquilo? Não é fácil, né? É o que a gente estava falando aqui, né? Você tem que ter o conhecimento. Você vai trabalhar com loja de roupa, aonde eu vou buscar roupa? Você vai trabalhar com loja de informática, onde eu vou comprar mercadoria? Então você tem que ter o conhecimento, né? São esses 2 pontos. É interessante que nessa parte do conhecimento, a gente, como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, né? É a questão do cara coloca ele tem às vezes até uma loja há muito tempo, todo mundo conhece, mas ele não se atualiza. E aí ele acha que aquele método dele de trabalhar vai dar certo para a vida inteira. E a gente, como eu estava falando, é muito diferente hoje, né? É a questão do Instagram, é posicionamento, como você falou, pô, YouTube, vou ter que fazer de repente alguma coisa ao vivo, uma coisa diferenciada, e a gente vai quebrando alguns paradigmas, algumas travas que a gente tem para poder se mostrar mais, né? Então realmente é complicado. Se não se atualizar, fica. Você vai aprender dia a dia, né, cara? Ninguém tem todo o conhecimento, você vai se aprimorando, né? As coisas novas vão surgindo todo dia, você tem que estar aberto a esse conhecimento, né? Eu falei pro Nunes, né? Isso. Falei pro o Charles Nunes que vai ter a Feira do Empreendedor, do Sebrae. Né? Acho que são 3 dias. Então, assim, tem um leque de oportunidade ali dentro. Então, se você quer montar um negócio, vai se qualificar, vai lá. São oportunidades, são franquias. Né? Eu vou estar lá. Vou lá, vou aprender, vou ver se tem algumas coisas que a gente pode jogar para a AWS também, entendeu? Então, o ponto principal é esse, é aprender, conhecimento. Né? Agregar conhecimento é tudo, né? Tudo. O resultado do trabalho de vocês é fantástico, né? Porque o corretor ele vende a casa, né? Que é o sonho, é o aconchego de todo mundo, é o lugar de segurança. Quando tudo não está bem, você quer voltar para casa. Imagino que uma boa venda não é aquela que te dá um bom lucro, mas aquela que te dá a maior satisfação em ver a satisfação do outro. Sim, eu acho que eu estava falando com o Charles aqui, você tem mensagem aqui no Google de avaliação, né? O cara falou avaliou lá e falou, ganhei um amigo. Então, assim, você, além de trabalhar, ganhar dinheiro, você vai adquirir um amigo, um conhecido, né? Para você passar informações suas, dele. Então é muito bacana, é interessante. É bacana, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa foi comprar um carro e aí o cara estava dizendo, mas você escolheu esse por quê? Aí ele falou assim, não, é o que cabe no meu bolso. Aí o rapaz falou assim, pô, que pena. Porque deixa eu te explicar. As tuas atividades é essa, essa e essa. Esse carro não é bom para isso, mas você está escolhendo o que cabe no seu bolso. Você está escolhendo 5 anos de prestação de um carro que não é bom para fazer o que você faz. Seguramente, no primeiro ano você já vai estar infeliz porque comprou esse carro. Né? Uma compra a longo prazo, né, de uma casa, a dor deve ser muito maior, né? Você comprar um lugar que não é o lugar que você planejou. E os anos, algumas vezes, para algumas pessoas, é muito maior, né? Sim. Assim, eu costumo dizer que o imóvel, a ideia dele é de sempre valorizar. Agora, recente não, uns 3 anos que a gente passou por uma violência, né, diferente em Queimados.
Mas eu trabalho com imóvel há 26 anos e imóvel sempre se valorizou. Você nunca comprou um imóvel e vendeu abaixo do preço. Então eu acho que ainda continua sendo uma ótima oportunidade de você ganhar dinheiro, né? Não se adaptou ao bairro, você vai vender ele e você vai ter um lucro, né? Tem imóveis que o cara comprou por 200, vendeu por 400, ganhou 100%. O que tem que ser analisado hoje, realmente, eu acho que é no Rio todo, é a questão da segurança. Aonde você vai comprar? Existe, né, tráfego próximo, morro próximo, corre o risco desse imóvel desvalorizar? Isso sim você tem que ficar atento. Queimados hoje, eu acho que assim, a gente tem um nicho de venda hoje no Pacaembu, né, a demanda de venda Fanchain e Centro. Nesses 3 pontos você não tem dificuldade de venda, né? Você não tem tráfego próximo. Então se você comprou com preço justo, você vai ganhar dinheiro, você vai conseguir revender. E essa é uma realidade também para outros lugares da Baixada? Eu já não posso falar, Nunes, porque eu falei para o Charles. Hoje a nossa atuação é Queimados, né? A gente tem grandes imóveis aqui hoje. A gente trabalha tanto com administração como compra e venda. Então eu não consigo estender minha mão onde eu não consigo alcançar. Então hoje a minha área de atuação é quem é, mas assim, você pode ver que o comércio ali não é muito forte. Você tem a movimentação maior em frente à estação e a Rua do Novo Mundo, Antigo Novo Mundo. E o outro lado. Então se você for botar aí, do lado de cá, são 100 lojas, bacana, com ponto bacana. Então isso, né, a procura é muito grande para aquelas lojas. Há um tempo atrás em Queimados, era muito, aliás é uma característica até da Baixada também, né? Era muito imóveis com poucos donos, ou seja, uma grande concentração, né, de imóveis sendo dono fulano, ciclano e beltrano, você já até conhecia. Então, às vezes até a forma para você fazer a locação, o cara te perguntava o que você quer alugar, sei o que e tal, e aí de repente você não conseguia, porque se aquele cara não quisesse alugar para você, mudou um pouco ou ainda continua concentrado? Queimados ainda continua concentrado, né? Isso se torna então uma dificuldade na hora de você alugar, porque aí o preço, né, acaba aumentando. No Nova Iguaçu você tem uma oferta maior, você tem grandes prédios, então o valor, a tendência é o valor diminuir. Então realmente Queimados tem essa dificuldade ainda, né? Esses imóveis era dos avós, passaram para os filhos, né? E vão agora encaminhar para o neto. Conforme eles vão morrendo, eles vão vendendo e vão sendo construídos alguns empreendimentos nesse lote. E por falar em construção, a gente só tem um prédio com mais de 10 andares aqui na cidade. Como é que funciona? Tem pretensões? Isso acontece? Tem um estudo na área? Então, há um anseio pelo mercado para que isso aconteça? Porque eu estou com um engenheiro civil aqui também, qualificado, e sabe disso. Hoje, para você construir um empreendimento, você precisa saber se o plano diretor da cidade permite, né? O plano diretor foi alterado. Já existe a construção de um prédio residencial. O que a gente não tem hoje em Queimados é talvez uma demanda para isso. Tanto é que o flat hoje não girou, né? O cara comprou, aí vai aquele ponto, o cara comprou por 200 mil e tem situações que ele já perdeu dinheiro. Ele teve flat que foi revendido por 100 mil. Então ele perdeu 100 mil reais. Então tem que ser analisado, né? Se vale a pena você investir, como você vai investir. Eu acho que ali foi um erro de construção. O local de construção do flat eu acho que é um lugar viável. Eu acho que ele tinha que ser mais próximo da estação, para você ter uma procura maior, entendeu? Essa especulação imobiliária que se dizem, né? Pelo menos dizem que houve uma especulação imobiliária em toda a Baixada. O preço de repente, de uns anos para cá, foi para 200, 300, 400 mil. Valor de um apartamento na Zona Sul ou em outros lugares. Eu lembro há uns 4 anos atrás, eu estava em São José dos Campos, estava vendo um apartamento lá, né, que é cidade ali do Vale do Paraíba, um lugar bacana e tal, e eu estava também vendo uma casa por aqui. E a casa aqui em Queimados ficou mais cara do que um apartamento com 3 quartos lá em São José dos Campos, num lugar top demais. Então, isso que eu estava falando com o Charles anteriormente, né? Essa dificuldade, às vezes, né? A pessoa às vezes não tem o conhecimento e compara um imóvel do metro quadrado na Barra com Queimados. Cada região ela tem o seu valor de metro quadrado. O que vai interferir nisso é a lei da oferta e da procura. Se você tem uma grande quantidade de imóveis naquela região, o valor vai diminuir, porque você tem uma grande quantidade. Em Queimados a gente tem pouquíssimos imóveis à venda. Se você olhar, por exemplo,
Marcelo, eu estou querendo comprar uma casa de 4 quartos, sala, cozinha, banheiro e piscina. Não tenho. Não tem. Então, quando vai aparecer essa casa, o preço dela lá em cima. Entendeu? Diferente de lá, não sei se o mercado imobiliário é mais aquecido. Você consegue comprar um apartamento em Nova Iguaçu, em Resende, eu falei para o Charles, minha irmã está em Resende, um apartamento bacana, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, em Resende está na faixa de 300 mil. Mas tem um nicho grande de imóveis lá perto. Queimados não, Queimados a quantidade de imóveis é muito pouca ainda. Creio que vai crescer, né? A gente tem, né, essa reforma do centro, né? A ideia é que isso valorize a cidade, né? Você traga empreendedores, né? Investimentos para a cidade. E que bom e tomara que seja logo, porque senão você acaba tendo aquele êxito, né? Uma galera saindo porque vai morar em outro lugar para ter a casa que se adeque mais ao seu padrão que está tendo no momento. Então, mas isso é interessante você ter falado. Eu tive realmente uma demanda muito grande de amigos, né? Resolvido financeiramente, saindo de Queimados. Mas, surpreendentemente, eu não tenho imóveis para locação. A procura aumentou também. Você vê que é um negócio diferente. Eu fiquei assustado. Falei, caramba, todo mundo indo embora, todo mundo, né, saindo de Queimados. Pessoas já que faziam um bom trabalho na cidade, professores, arquitetos. Só que, de outro lado, a gente teve uma procura muito grande. Então, a conta zerou, não teve problema. Bacana. A gente fica muito na expectativa, né, dessa melhora, porque é o que a gente vem até conversando um bom tempo, né? A gente vê tudo muito concentrado no centro, mas áreas tão próximas que ainda são considerados centros vazios. É o que o Nunes falou, né? Isso é 2 ou 3 proprietários, que é grande não necessariamente precisam de dinheiro, ele mantém aquele imóvel fechado. O ideal, sim, era fazer uma mudança, de repente, no plano diretor da cidade, aumentar esse IPTU, né, para forçar aquele cara a alugar ou vender aquele imóvel. Expandir o centro, né? Isso Eu aí. lembro, eu trabalhei muito tempo na UFRJ e lá tem um setor chamado COP, né? E os caras são mega inteligentes em projetar questões de urbanismo, de cidade, de trânsito, né, de grandes cidades como Curitiba, Florianópolis e tal. Outros estados que vêm pegar essa inteligência aqui, né? E eu lembro que na época eu ficava assim, muito abismado, porque que a gente trabalha com muito achismo, né, dentro da cidade. Hora o trânsito está aqui, hora o trânsito está ali, muda o secretário, muda o trânsito, e a gente fica procurando, né, jeitinho, ao invés de desenvolver um projeto, né, de expansão. Você vai a cidade desorganizada é outra coisa, cara. A cidade está programada para daqui a 20 anos, o trânsito está programado para daqui a 20 anos, para o dobro da cidade, né? O dobro de população da cidade. E isso faz com que uma cidade cresça de forma organizada, de forma sustentada, com um centro expandido, né? E facilita muito mais. Muito mais. Sim, é o que você falou. Infelizmente hoje, né, muda a política, muda o caminho da rua, vamos dizer assim. Né? Isso. E o nome? O que está acontecendo hoje? Não sei se vocês estão saindo de Queimados hoje por volta de 5, 6 horas. Um trânsito horroroso. Né? Então, assim, já era para ser feita uma alteração. Temos 2 entradas, uma entrada e uma saída ali, que poderia ser uma direção, mas isso mexe com outras situações. Sim. Vai valorizar, comércio que está do lado de cá e tal. vai valorizar alguns imóveis, vai desvalorizar outro. Mas isso tem que ser analisado por um bem maior. O que vale mais a pena? Você ficar aqui perdendo 50 minutos para sair de Queimados? Ou você reformular a entrada e saída de Queimados? Aí cabe pessoas qualificadas, né, a fazer esse estudo aí. Não quero adaptar. Não, mas é realidade. A gente já tem um bom tempo que a gente comenta sobre isso, né? Que existem diversas outras possibilidades de melhorar esse fluxo ali, só que a gente não entende por que ainda não foi feito um estudo, uma melhora. Eu acho que assim, que essa obra, assim, eu até participei, né, na época, o pessoal também equivocadamente fala que essa obra, nada contra o prefeito, não conheço ele pessoalmente, mas vamos dar mérito quem é de mérito, né? Essa obra que está sendo concluída aí agora é do governo do estado. E foi um projeto na época do prefeito Max com o André Bianchi. Eu participei de uma reunião online. Qual seria o impacto dessa valorização, né, da reforma do centro de Queimados? Então, assim, hoje estão melhorando a vereador Marinho Metelli e a Cabo Virgílio.
A ideia, eu não lembro, sinceramente eu não tenho certeza se vai fazer uma entrada e saída. Mas vai ficar bacana se for isso, porque facilita, entendeu? Sim. Uma coisa que eu ia te perguntar, tá muito em voga também aquelas cotas de imóvel, né, para fins de investimento, já que o nosso negócio é falar sobre negócios e movimento, já tem uma situação dessa por queimados ou ainda não? Fundo imobiliário que você está falando? Isso. Então, é uma atuação, é uma área bacana. Eu não vou opinar porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. Tenho grandes amigos que estão investindo. Mas como tudo na vida, você tem que ficar de olho aberto. Atento, né? Foi Oportunidade igual de aquele mercado. movimento da pirâmide que teve aí, né? Pessoal jogando dinheiro. Eu costumo dizer o seguinte, eu ralo muito para ter meu dinheirinho. Então eu só invisto onde eu sei, né? Não adianta você chegar para mim e falar, Marcelo, investe ali. Eu vou pesquisar, eu vou estudar, porque o dinheiro é meu, cara. Eu tenho pena do meu dinheiro. A gente trabalha muito, né, Charles? Pra gente ganhar um pouquinho ali. Então, assim, mas é uma área bacana, desde que você tenha um conhecimento daquilo. Tem a questão do fundo imobiliário e tem aquela questão das cotas acontece muito assim em hotéis, em resorts, e agora condomínios também, né? Você compra Cotas, né? cotas do imóvel e tal, Como se você fosse um sócio, e né? conforme vai alugando, aquilo Você dali vai vai ganhando. gerando um royalties para a galera que está participando. Não vou opinar. Eu realmente tenho alguns amigos que comprou também, inclusive me pedindo para revender essas cotas, mas aí eu não tenho muito conhecimento sobre esse estudo. Uhum. Perfeito. Vamos lá? Tá acabando. Tá acabando, né? Então, Então, 1h04 passa muito rápido. aí a gente vai pegando aí as referências. Conselho para quem quer entrar nesse segmento, Marcelo, que você orienta para quem quer ser um corretor bem-sucedido, começar como office boy e depois terminar, né, sócio, dando pulo sempre ali nas Maldivas e tal. É isso aí. Eu recebo. A gente trabalha para isso, né? Eu acho que é uma profissão bacana. Né? Como tudo na vida, você tem que se qualificar para essa profissão. São alguns pontos, né? Você ser uma pessoa séria, né? Trabalhar com qualidade, referência. Eu tenho lá, como falei pro Charles aqui, 2 pessoas, né, sensacionais, que são meus sócios, né? Valdir e Sebastião, que eu aprendi muito. Você ter uma referência, né, de conhecimento é bacana. A pessoa tem que se qualificar, estudar, acima de tudo, né? Hoje não vai vencer se não tiver estudo, né? Tem maneiras fáceis hoje de você fazer uma faculdade, que o Charles falou, a Estácio está aí, ó. Você pode fazer a graduação de negócio imobiliário lá. Se eu não me engano, é negócio imobiliário lá na Estácio. É um curso técnico de 2 anos. Você paga um valor simbólico. Acho que a faculdade hoje, eu não tenho certeza, está 200 e poucos reais. Então, desculpa para não estudar, não tem mais, né? O cara pode estudar de casa, então facilita muito. Depois que ele estudou, dá a entrada no Cresce, né? E vai ser um profissional de sucesso, vai ganhar dinheiro. Isso aí, bacana, bacana. E livros que você recomendaria? Tem algumas opções, né? Eu só não lembro o nome dele agora. Eu sou péssimo de nome de pessoas e livros. Né? Você tá trazendo só essa turma pra cá, né? Tá trazendo Sinergia, né? Sou péssimo. Mas depois eu vou mandar pro Charles 2 livros bacanas que eu li lá e conteúdo é bacana. Ah, isso é show de bola. Marcelo, uma coisa que a gente vê e tem falado, e tem sido muito comum para todos os empreendedores que passam por aqui, é a questão do negócio que começa e o negócio que termina até os 3 anos. Não sei se os meninos já tocaram aqui no assunto em relação a isso, mais ou menos, né? Dos negócios que começam e dos negócios que terminam. Isso impacta direto na tua área de atuação, né? Sim. Que é na área de Você imobiliária. tá falando aqui, né? Às vezes a pessoa trabalhou 20 anos de carteira assinada, saiu, pega o fundo de garantia e vai montar um negócio. Não tem qualificação, né? Aí até o Charles brincou, e aí na hora de você falar? Então é complicado, porque você vê o cara tem um sonho de montar um negócio, né? Eu costumo dizer o seguinte, o negócio para girar hoje, ele tem uma maturação de 1 ano. Então, 1 ano você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso. Tem que ser pensado. Não adianta você achar que vai abrir um negócio hoje, daqui a 30 dias ele vai estar te pagando. Em 1 ano você tira do seu bolso, nos outros 2 anos você não recebe. Você fica no 0 a 0. Então
Pessoas então assim, então isso o cara tem que pensar, né? Achando que vai entrar e vai alugar e daqui a um mês vai se pagar o negócio, não se paga, entendeu? Mas tem pontos bacanas. Eu tenho uma menina aqui no centro de Queimados que ela é pessoa qualificada, trabalhou muito tempo no mercado financeiro e ela tinha um sonho de montar uma loja. Então ela marcou para ver o imóvel comigo, uma loja grande, né? Varia em torno de 15 mil de aluguel, e ela com segura de montar o negócio, porque o custo era alto, né? E ela foi a primeira vez, eu falei, cara, eu olhei para ela aquilo que eu falei com o Charles. Tinha uma pessoa qualificada ali, Charles, entendeu? Tinha segurança. E eu falei com ela, vai, entra. Ela, não, sempre trabalhou de carteira assinada, salário alto. E eu olhando para ela e falando, cara, vai, é teu sonho, tenho certeza que você vai conseguir. Foi a segunda vez, foi a terceira, na quarta vez ela alugou a loja. Hoje ela está na quarta loja. Ela tem Queimados, tem Nova Iguaçu, aí mudou de ramo, tem 3 que é o mesmo ramo, tem um que foi para o bar. Então você vê, tem um lado, né, que o cara é desqualificado, mas tem um cara que tem conhecimento. Então tem que ser analisado, né, tem que ver se realmente o cara tem condições para montar um negócio hoje. Há mais de 10 anos fazendo gestão de empresas, a gente adquire uma certa experiência, né, no olhar. E algumas pessoas têm uma dificuldade que é muito comum a quase todos, são poucos e raros, e a maior deficiência é com gestão de equipe. Né, montar uma equipe que performa em alto nível e grande quantidade. Essa não é o seu problema, né, Marcelo? Não acho que não. A gente tem uma equipe muito bacana lá, né? A gente vai aprimorando, vai dando conhecimento. E aí eu pergunto, né, qual é o segredo de manter uma equipe bem e performando bem? Ser honesto, né? Você jogar limpo com seus funcionários, né? Lá a gente tem uma equipe sensacional. Tanto eu tenho um advogado de 81 anos que trabalha mais do que eu. E tem um funcionário de 22 que ele está querendo adquirir conhecimento diariamente. Está doido para aprender. Então você vai, né, a experiência lá em cima com aquele novo lá e vai dividindo um pouquinho. Mas é assim, minha equipe eu só tenho que agradecer lá. Né? Eu sou o que eu sou hoje, a AWS é o que é hoje por causa deles. Uma equipe faz toda a diferença numa empresa, né? Com certeza. Pro alto ou para baixo. Sim, Faz sim. toda a diferença. Bacana. Então os livros a gente vai aguardar, você mandar pra gente. Vou mandar pro Charles Pode aí, mandar, um sim. autoconhecimento e um outro aí, pode ficar tranquilo. E cara, o espaço está aqui, a hora que você quiser voltar a anunciar, se tiver uma promoção de casa lá, se quiser doar 1 ano de aluguel grátis, a gente recebe, né? Tamo aí também. Pode fazer esse sorteio, né? Um ano de aluguel grátis. Tamo aí que vocês precisarem da AWS Locações, está aí para ajudar, né? Temos grandes imóveis hoje disponíveis para locação comercial, então quer trazer uma empresa para cá? Vem para cá que a gente vai ajudar. E tu falou um negócio bacana, porque a gente está fazendo uns rolês aqui com alguns empresários, daqui a pouquinho vai chegar um convite para você, e eu acho que o que você faz impacta direto, né, em 30%, 40%, 50% às vezes no sucesso de uma empresa que vai começar, dependendo de onde ela fica, o ponto que ela está, como é que ela chega, as condições, né, às vezes dependendo de um produto que o cara vende de acondicionamento, de segurança. E aí, quem sabe, numa reunião de negócios, né, de network, um esclarecimento, uma palavra a respeito disso. E muita gente que gostaria, quanta gente funciona com a empresa no fundo de quintal e não sabe a hora de parar, né, a hora que está trabalhando, a hora que está no lazer, de repente ele tem imóvel ali que cabe dentro do orçamento dele, mas na cabeça dele está tão caro, tão absurdo, né? E ele não fez ainda, né, essa consultoria imobiliária. Então é muito legal, cara, estar conversando com você e de diferentes níveis de negócio e propor, né, você colocar isso aí, ferramenta de trabalho, fazer consultoria de negócios para empreendedores, negócios imobiliários para empreendedores. Sim, porque a turma precisa demais às vezes, né? Só um ponto, Nunes, você falou que, né, que o aluguel é caro. Depende. Eu tenho lojas hoje no centro de Queimados que eu consigo alugar por R$ 1.300. Se você dividir 1.300 por 30, qual o valor disso por dia? Então, assim, depende, né? Depende do nicho que ele quer atender, entendeu? É por isso que eu falo que precisa-se de uma consultoria, né? Sim. Inclusive numa consultoria imobiliária, porque às vezes você está ali dividindo o espaço com a família apertado, produzindo pouco, né?
sem saber o intervalo da hora de parar, porque você não fez uma Mal localizado, mal localizado. sem visibilidade. Você não fez uma pesquisazinha com o Marcelo, com o Sim. nome da WS Locação. com a WS Locação, faz ali uma consultoria rápido com eles vão te apresentar um leque de possibilidades a partir de te ouvir, né? E o grande problema é que as pessoas hoje em dia estão muito agarradas no tio Google, né? Tudo ele acha que o Google vai responder, quando tem profissionais habilitados perto para você ir lá pessoalmente e tirar a sua dúvida, né? Contei uma história aqui, Marcelo, essa semana que eu estava no barbeiro e aí uma conhecida dele passou e falou assim, rapaz, chegou nervosa, desesperada, e ela falou, e o cara perguntou, o que foi? E ela falou assim, eu fui perguntar ao Google que eu tô com uma queimação e umas dores nas pernas, eu fui perguntar ao Google, ele falou que eu tinha que amputar a perna. Não, é complicado. Né? Vai procurar a resposta certa no lugar errado, Não dá a probabilidade disso dar certo. Não, Nenhuma. tem que ser analisado. Yeah. Nós trouxemos 2 empresas para cá agora, uma é da Homestead, né, uma clínica médica, vai gerar aí quase 30 empregos. A outra é o Pet Shop em Alvorada, não sei se você já prestou atenção ali. Já levei ele para Nova Iguaçu e ele queria vir para Queimados. Né, e ele, Marcelo, localiza a loja aí que vai me atender, você já sabe o meu público. Eu mostrei uma, mostrei duas, mostrei. Na última loja ele ficou, já está lá quase um ano. Né? Então assim, é que você falou, são pessoas que têm um conhecimento que vai te ajudar a montar o seu negócio. Alvorada tem acho que mais de 9 lojas, né? Tem mais uma loja. Charles, sabe o que eu lembrei? Do Bruno, da Graficonauta. Nós fizemos uma consultoria, né, numa equipe gráfica, e eles são gráfica da gráfica, né? Eles fazem serviço para pequenas gráficas. E mais de 100 colaboradores, eles estavam com um plano de negócio que a gente conseguiu preparar para eles, para dobrar isso de acordo com a mercadoria e os contratos que estavam para entrar na empresa. Demanda, né? Iriam para mais 100 contratos. E eles são de São João de Meriti. E eles estavam doidos para vir para Queimados. Então, E aí eles disseram pra gente assim, rapaz, a gente ficou uns 3 meses batendo na porta lá em Queimados, em vários lugares, a gente não conseguiu espaço. E aí depois foi conseguir o espaço lá para Japeri, uma coisa assim. E aí montou lá o negócio. Faltou a consultoria não, verdade. imobiliária, de bater na porta certa, né? Sim. Acho que o conhecimento é tudo, né? Você conhecer a pessoa certa, o local certo, o horário certo é bacana, entendeu? Hoje a gente tem um site que disponibiliza você visualizar esses imóveis, né? Você não precisa vir aqui no primeiro momento, que eu falei com o Charlie. A primeira coisa é você entrar no site e verificar o que você está buscando. Buscou, gostou? Agenda uma visita que a gente vai ter o maior prazer em atender. Perfeito, ó. Agenda o Marcelo para o nosso primeiro encontro de empreendedores, que o Marcelo vai estar lá presente, Agendado. preparado aí Tamo uns aí. 10 minutinhos para você fazer aquela consultoria para todo mundo que tem seus negócios. Tamo aí. Poder... Acho que o aprendizado é sempre importante, a gente aprender dia a dia com novos amigos, né? Novas pessoas sensacionais com conhecimento para nos ensinar também. Obrigado, cara. Não, obrigado a vocês. Falei com o Charles aqui que era uma coisa nova, né? Difícil, a gente está entrando nesse mundo virtual aí, mas foi um prazer estar com vocês aqui. Tira de letra, viu? Foi tranquilo. Verdade. Suas considerações, Jana. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Charles. Obrigada, Nunes. Me deixou na mão ontem, mas está perdoada. Quase hoje também. Mas bem bacana esse nosso bate-papo hoje. Tirou as dúvidas aí sobre o imóvel de leilão, né? Pessoas aí que estão nessa pegada, por favor, estudem sobre, para não cair em furada. Né? E qualquer dúvida, procurem lá o Marcelo. É um prazer ajudar lá. Outro ponto também, só rapidinho, essa semana me ligou um amigo, né, me pedindo um bizu, que ele foi buscar um imóvel, né, na internet, e tinha lá um imóvel lindo, sensacional, com preço baixinho. E ele ligou pro cara, falou, pô meu amigo, eu gostei do imóvel, eu quero ver. Não, primeiro você tem que me mandar a documentação. Mas ele falou, pô, mas nem vi o imóvel, nem sei se eu vou querer o imóvel. Não, mas aqui a gente analisa só a ficha primeiro. Então fique atento. Como é que você vai mandar uma documentação se você nem viu o imóvel, nem sabe se vai te atender? Então é golpe. Então, assim, Só pela internet é complicado. então toma cuidado, porque hoje, né, a gente tem golpe de todas as maneiras, né, pessoas se qualificando no golpe. Então assim, tenta comprar com uma empresa qualificada, que você saiba onde é, porque o que está sendo pessoas entrando nesse mercado aí para gerar golpes é muito grande. Verdade.
Quero agradecer ao Marcelo pela participação e aí a gente já deixa esse recado aí no ar, né? Se as pessoas que estão dando golpe estão se qualificando, então se você quer empreender, você tem que se qualificar muito mais, porque senão você acaba indo rala abaixo. Então, obrigado aí pela parceria e com certeza a gente vai te chamar de novo, que tem muita coisa aí boa para poder aparecer. Vamos sim, meu amigo. Obrigado aí. Obrigado, Marcelo. Vai lá, João! É,